Olá, vamos resolver o exercício 4 do capítulo de campo magnético. Então, no espectrógrafo da massa de Bainbridge, essa figura é um campo elétrico uniforme E, aqui, nessa direção. Está falando que tem um campo elétrico uniforme E. Deixa eu diminuir aqui. Uniforme E, nesse sentido. É um campo uniforme E. Em um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano da figura. Então, nós temos um campo magnético B, por exemplo, entrando aqui. Entrando nessa região aqui. B. Ajustados de modo a formar um filtro de velocidades. Ou seja, se deixar passar íons de velocidade V bem definida para a região semicircular inferior, onde existe um outro campo magnético uniforme B'. Então temos um outro campo magnético uniforme B' nessa região aqui. Também perpendicular ao plano da figura. Mostra que para íons de carga E, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C registra um espectro de massa, em que a distância ao longo da chapa é proporcional à massa do íon. Então, beleza. Então, primeiro a gente tem que definir que velocidade passa por aqui, que entra aqui. Ora, a velocidade que vai passar por ali é exatamente quando a carga que estiver indo para baixo, uma velocidade v, a partícula que estiver indo para baixo com uma velocidade v tem uma massa m e uma carga e, não fizer curvas, ou seja, isso vai acontecer quando a força elétrica for igual à força magnética. Qual que é a expressão da força elétrica? Ela é a carga vezes o campo elétrico. Qual que é a expressão da força magnética? Como nesse caso a velocidade é perpendicular ao campo magnético, basta fazer a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético do meio. Certo? Vai ter uma força elétrica. Ou seja, a partícula vai estar submetida a um campo elétrico, uma força elétrica para um lado, um campo magnético no outro, de tal forma que elas sejam iguais e a força total seja zero e ela não acelerar para os lados, ela só ir reta. E corta com E, a gente obtém que a velocidade é o campo elétrico dividido pelo campo magnético do meio. Observe que se a velocidade for diferente dessa aqui, o campo magnético vai ser maior que o campo elétrico ou menor que o campo elétrico, de tal forma que ela vai fazer curvas e vai fazer isso aqui e não vai conseguir passar pelo buraco da placa e não vai chegar na região abaixo do espectrógrafo. Entenderam? Perfeito. Então essa é a velocidade que entra da partícula que vai entrar aqui nesse orifício. Portanto, agora nós podemos resolver a parte de baixo. Como que resolve a parte de baixo? A gente tem uma partícula submetida a um campo magnético B'. Ele tem uma velocidade v. E tem uma velocidade v, né? Com isso, vai surgir novamente, como o campo magnético é perpendicular à velocidade, a força magnética que vai surgir. A força magnética que vai surgir nesse problema nada mais é que a carga elétrica vezes a velocidade vezes o campo magnético B'.
E isso tem que ser exatamente igual pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Perceba que a aceleração desse problema, a força nesse problema, ela vai estar apontando como é B vetorial V, é V vetorial B, a força vai estar apontando para dentro. Porque a força magnética é V vetorial B, né? Proporcional a V vetorial B. Ou seja, vai estar apontando para dentro. Portanto, essa partícula vai começar a fazer uma curva, porque a força vai estar sempre apontada para dentro. Ou seja, vai estar apontado para o centro dessa circunferência. De tal forma que a força resultante ela é uma força resultante centrípeta. E a aceleração pode ser dada por V ao quadrado dividido pelo raio da curva. Portanto, isso é massa vezes aceleração, velocidade ao quadrado, divididos pelo raio da curva. O raio da curva. Portanto, podemos cortar V com V. E obtemos que... O que eu quero isolar aqui? Mostre... Teremos que isolar o raio. Portanto, o raio da curva é dada por m, a massa da partícula, vezes a velocidade da partícula, dividido pela carga da partícula, divididos pelo campo B', onde o campo B', onde a velocidade v, quer dizer, é E sobre B. Então a gente tem a massa da partícula, a carga da partícula, vezes E, divididos por B, vezes B'. E essa aqui é a resposta do exercício. Portanto, de fato, quanto maior a massa da partícula, maior vai ser o raio de curvatura. Ou seja, partículas mais leves vão colidir nessa região aqui, e partículas mais pesadas vão colidindo mais para a esquerda. Portanto, de fato, a placa fotográfica C é o espectro de massa. Então, espero que tenham entendido, gostado do vídeo, e qualquer dúvida deixe nos comentários.